Salve nação e a seleção, hein? Talvez foi um lance que o pé de apoio ficou longe e acabei ficando sem força. Então é um erro meu, eu assumo a responsabilidade. Então é o que eu falo, um erro não vai me definir como jogador. Sido direto, ele tem passado os recados, ele tem dado as ordens, ele manda, ele fala tudo nas coletivas, como vi nenhum técnico falar até hoje. Galvão Bueno e Neto detonaram a atuação da seleção brasileira após reação bizarra de jogadores. Cara, assim, um lance de completamente felicidade minha, gostaria também de pedir desculpa, né? Acima de tudo, ressaltar também que não é um lance que não me define como jogador. Toda a minha carreira até aqui sempre passei por dificuldades. Talvez foi um lance que o pé de apoio ficou longe e acabei ficando sem força. Então é um erro meu, eu assumo a responsabilidade, peço desculpa a todo o torcedor brasileiro. Acho que acima de tudo tem que filtrar o momento, sentir a dor, mas ter a cabeça erguida para seguir adiante e sempre em busca de ter novas oportunidades. Então sou grato a todos que me ajudaram. O pessoal do vestiário que me deu confiança nesse momento difícil, porque acima de tudo um jogador nunca tá disposto a falhar, né? Mas sempre só vai acontecer com quem tá lá dentro. Infelizmente hoje foi meu dia, então pedir desculpa e seguir adiante. Não acho que assim o que não funcionou, acho que a gente fez um grande primeiro tempo e aí depois logo ali no começo a gente tem um primeiro gol, né? E aí acaba que dá uma baixada animicamente, mas faz parte, servir de aprendizado, tirar as coisas boas aqui para levar para frente e ter a cabeça boa, sempre em busca de novas oportunidades, que a Copa do Mundo é logo ali. Eu acho que não, até a Copa do Mundo tem muito tempo, né? Então é o que eu falo, um erro não vai me definir como jogador. Talvez podem querer rotular, podem querer criticar e faz parte do processo, mas me definir como jogador, um jogo, 45 minutos e um lance é impossível. Talvez eu peço que as pessoas não sejam covardes a ponto de ficar me crucificando por um erro que infelizmente aconteceu. Então servir de aprendizado, sentir a dor e ter a cabeça fria nesse momento, filtrar esse lance, esse momento e seguir adiante no meu clube em busca de mais oportunidade na seleção. Eu queria estar fazendo um comentário com o mesmo sorriso e a mesma alegria que fiz quando o Brasil ganhou de 5-0 da Coreia. Não que eu imaginasse que fosse disparar uma outra goleada desse tamanho contra a seleção japonesa, até porque a seleção japonesa é bem melhor que a seleção da Coreia, ela tem mais qualidade técnica, tem um ex-jogador com experiência que trabalha bem o time, jogou o primeiro tempo na defesa, fechado por ali, esperando o Brasil vir para cima. Mas eu vou para um outro caminho. A gente tem elogiado tanto o técnico Ancelotti, eu fui um dos primeiros a indicar o nome dele para ser técnico, fiquei muito feliz com a contratação do Ancelotti. Para mim, é o melhor técnico do mundo, não podia ter ninguém. Ele tem sido direto, ele tem passado os recados, ele tem dado as ordens, ele fala tudo nas coletivas, como vi nenhum técnico falar até hoje. Mas hoje ele tem a parcela de culpa dele. Sabe por quê? Na defesa ele podia mexer quem ele quisesse, o goleiro, os laterais, os zagueiros. Mas eu acho que no meio do campo, falei isso no Galvão e Amigos, na véspera, na Band, no programa da Band. Eu acho que ele tinha que começar do meio para frente, com Casimiro, com Bruno Guimarães, com Matheus Cunha, com o Rodrigo, com o Estevão e com o Vini Júnior, que deram um show. Não se muda um time inteiro para se fazer uma partida. O Tite fez isso na Copa do Mundo em 22, mudou um time inteiro porque estava classificado. Resultado, pela primeira vez o futebol brasileiro perdeu de um time africano. Hoje, ele não mudou inteiro, manteve 3 jogadores de confiança ali, manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães está jogando uma barbaridade. Ele e o Rodrigo foram os melhores, junto ao Estevão, foram os melhores no jogo contra a Coreia. Então ele manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. O Brasil fez um primeiro tempo bom, fez um bom primeiro tempo. O Bruno Guimarães meteu uma bola espetacular, PH entrar, como tinha metido para o Estevão no primeiro jogo, 1-0. O Paquetá, que entrou para formar o 4-3-3 e não o 4-2, 4-2-4, ele enfiou uma bola para o Martinelli, foi lá e fez o gol. 2-0, acabou o primeiro tempo. Então, tá tudo tranquilo? Não. O Japão voltou diferente no segundo tempo e ele fez 3 alterações. Ele tirou Bruno Guimarães, ele tirou o Vini Júnior, foram 2 jogadores importantíssimos, e tirou o Martinelli.
Tirou 3 craques de uma vez só. E a mudança que ele fez? Mas entraram o Rodrigo, entrou o Matheus Cunha e também entrou o Wellington. O Wellington com o Bruno Guimarães não dá para fazer essa comparação. Ele joga até no mesmo time da Inglaterra, mas o Wellington é mais marcação, é mais atrás. O Bruno Guimarães é o que chega, pisa na área, é o que bate no gol, é que enfia a bola. Então, ele não trocou 6 por meia dúzia, ele trocou 12 por meia dúzia. E aí, para mim, cometeu um erro quando ele colocou o Rodrigo preso na ponta esquerda. O Rodrigo tem uma camisa 10 nas costas, foi o 10 no jogo contra a Coreia e tem que ser hoje o nosso 10. O cara que vem, que gira, que faz as jogadas, que aparece por todos os lados. Isso ficou com o Matheus Cunha, não funcionou, o Luiz Henrique não estava bem. Aí depois entrou Estevam, depois entrou Richard, mas já tinha ido. Já tinha ido porque a defesa falhou, deu um azar pobre do nosso zagueiro, do Fabrício Bruno, que já está tão bem no Cruzeiro, escorregou numa saída de bola, deu o primeiro gol. Segundo gol, a bola chutada, ele entra 2 passos antes da área, bate nele, ele entra em desespero. E o terceiro gol, falha do goleiro, falha do nosso goleiro Hugo, que ficou sentido, tanto que quase falhou depois de forma perigosa, né? Então, as lições têm que ser aprendidas, não se mexe o time inteiro. Olha, para os pessimistas, né, que eu sempre tive entendimento que a seleção brasileira com o Tite foi uma das piores de todos os tempos. O Tite acabou com a seleção brasileira 2018 e 2022. Ele acabou com tudo aquilo que a gente tinha de melhor, o Tite. Ele é um responsável por tudo para mim, né? Aí depois colocaram o Fernando Diniz, né? E aí, só que tem uma coisa, eu acho que eu gostei do primeiro tempo da seleção brasileira. Jogou pra caramba, cara. Jogou muita bola, bem posicionado. Mas aí o Ancelotti, quando ele mudou o time, quando ele tira o Bruno Guimarães, deixa o Casemiro só como primeiro volante, e o Casemiro já tá cansado, né? Calma aí, achar que o Casemiro também vai ser o grande... Calma, né? E é difícil perder pro Japão, 13 jogos, primeira derrota, né? As falhas do Fabrício Bruno aí. Não teve a altura do primeiro tempo, então, sem dúvida, precisa melhorar. E que sirva de aprendizado, porque se aconteceu aqui, pode ser que aconteça na Copa do Mundo e não queremos que aconteça na Copa do Mundo. E aí, nação, na minha visão, errou todo mundo, inclusive o Carlo Ancelotti. Mas é bom que esse tipo de jogo fica de lição. É melhor acontecer agora do que acontecer na Copa do Mundo. Vai ficar claro que alguns jogadores não têm mínima condição de vestir a camisa da seleção brasileira. O pessoal até fala assim, pô, tem que levar o Hugo, porque é pegador de pênalti. Pra você colocar o Hugo pra pegar pênalti, você tem que colocar o Hugo na prorrogação. Imagina se vem uma bola e toma um frango como esse. Ridículo, não tem condição. Leva um goleiro que é pegador de pênalti, leva, mas que seja bom nas traves, pô. Embaixo das 3 traves é o mínimo. É o mínimo que tem que fazer. O Hugo não tem condição de vestir a camisa da seleção brasileira. Ele é inconstante, ele é instável. Ele é um baita goleiro no Corinthians? É um baita goleiro no Corinthians. Mas o nível do futebol brasileiro é um nível fraco perto de uma Copa do Mundo, pô. Acorda pra vida. Tem muitos goleiros do futebol brasileiro que eu acho bom, mas não dá pra vestir a camisa da seleção brasileira. Vocês querem um exemplo? Já que a gente tá falando que o Hugo Souza salva sempre o Corinthians, o Brazão sempre salva o Santos, o Léo Jardim sempre salva o Vasco. Eu não acho que eles têm que jogar a Copa do Mundo, pô. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Tá de brincadeira. O Cássio mesmo melhorou e muito no Cruzeiro, vem salvando o Cruzeiro em algumas partidas, mas não dá pra colocar o Cassião lá para a Copa do Mundo não, pô. Para com isso, cara. Tem que levar um goleiro de alto nível. Um cara que tá acostumado em decisões, um cara que não é inconstante, um cara que não tem grandes falhas, igual esses goleiros que eu citei, por exemplo. Pelo amor de Deus, cara. E o Fabrício Bruno pra mim não tem condição nenhuma. Uma coisa é você jogar no futebol brasileiro, outra coisa é você jogar no futebol europeu. Não tem condição nenhuma. Vocês querem ver um exemplo que não tem nada a ver essa questão aí de, pô, é porque o cara joga no Brasil, então por isso você tá falando isso? O Beraldo é ridículo na seleção. É mais um jogo que ele joga mal. É mais um papelão do senhor Beraldo na seleção. Já passou vergonha contra a Espanha. Vocês vão se lembrar. Foi uma atuação ridícula, uma das piores atuações que eu vi de zagueiro em jogo da seleção brasileira. Não tem condição, cara. Chega. Esses caras não podem ir pra Copa do Mundo. Se for, vai dar ruim. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero aqui, ó, deixa os comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima.